Ezequiel capítulo 37. Do versículo 1 até o 14. Os irmãos que acharam, digam amém. Vamos ler, por favor, me acompanhe nessa leitura. Veio a minha mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei peles, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordens, e houve um ruído, e quando eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes ossos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordens. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército, grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diziam: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Senhor Espírito Santo, no nome de Jesus, estamos diante da tua palavra, Senhor, viva, eficaz, poderosa para nos salvar, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes é a tua palavra, apta para discernir pensamentos, propósitos do coração do homem, Senhor, juntas e medulas, alma e espírito, ela é apta para dividir, Senhor. Pai, nesta noite fala a cada um de nós, Pai querido, conforme o teu querer, Senhor. Estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, a Bíblia diz que pelo Espírito, Ezequiel tem uma visão, e onde o Espírito leva ele a um vale cheio de ossos secos, ou melhor, ossos sequíssimos, né? E a visão, ela dizia respeito aos exilados,
de Israel, né, que já não tinha mais esperança. Exilados que já não tinha mais expectativa nenhuma de regresso, não tinha expectativa mais nenhuma de um renovo espiritual. A fé de Israel tinha perecido, a esperança de Israel tinha perecido, e ali estava aquele povo. Então essa visão, ela mostrava, ela revelava isso para Ezequiel, e o Senhor mostra para Ezequiel, e aquela visão, amado, ela também fala acerca do renovo espiritual de Israel para aquela época, para um povo que não tinha mais esperança, para um povo que não tinha mais expectativa. Deus diz, olha, Deus mostra para ele naquela visão, né? E ali ele vê um vale cheio de ossos secos, ossos sequíssimos. A Bíblia diz que no versículo 11 que aqueles ossos secos representava toda a casa de Israel. Ali estava sendo representada por aquele vale de ossos secos, ossos sem expectativa nenhuma de vida, queridos, né? Então é interessante quando a gente vai meditar na palavra de Deus e ela não começa a nos falar, começa a nos ministrar acerca do que Deus quer nos falar, né? Isso é interessante para a gente, meus queridos. Aleluia. Então aquela revelação, amado, dizia, então Deus diz para ele também naquela revelação que seria restaurado Israel. Israel seria restaurado. Uma restauração, né, geográfica. Deus iria trazer aquele povo de volta para a sua terra. Deus iria restaurar a nação de Israel. Uma visão também de restauração espiritual, aonde Deus iria renovar aquele povo espiritualmente. Deus iria, avivar de novo aquele povo. Deus iria trazer a fé, o ânimo para o coração de Israel. Então uma visão maravilhosa, né, que Ezequiel tem ali acerca daquele vale cheio de ossos secos, né? Então quando ele diz que aqueles ossos eram ossos sequíssimos, né? Então nos mostra também, amados, algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Mostra ali, amado, sequidão, deserto, mostra falta de esperança, um povo sem esperança, um povo sem expectativa, um povo sem visão, um povo sem vida, um povo sem a revelação de Deus para si, um povo que não sabia mais o que fazer, queridos. Então aquela visão mostrava isso, um povo sem estrutura, um povo aprisionado, como diz a Bíblia, que a visão mostra desde o vale seco, de ossos secos, também levando no final para a sepultura. Interessante isso, amados. E eu quero dizer para você uma coisa, igreja do Senhor Jesus Cristo, que está nesta noite, que Deus, Ele é fiel. Todos sabem disso, amém? E Deus vai restaurar, Deus vai mudar, Deus vai restaurar, vai renovar, Deus vai trazer vida, Deus vai mudar o contexto, Deus vai restaurar a tua geografia. Diga amém, diga aleluia. Aqui fala, meu amado, da vida pessoal. Aqui fala, amado, de aonde você vive. Pode ser o seu âmbito ali na sua rua, pode ser também a sua própria casa, meus queridos. Deus vai restaurar, Deus vai renovar, Deus vai trazer vida, Deus vai unificar, Deus vai trazer uma única linguagem para a sua geografia, para a sua casa, a sua família. Você verá dentro da sua casa, no seu lar, uma só linguagem, um só Espírito reinando. Diga amém, aleluia, quem está entendendo. Amém? Então é bom, amado, quando a gente tem essa compreensão e essa expectativa de que Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente, além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. É poderoso para fazer. Quem crê? Você crê? Talvez, amado, você entrou aqui nessa noite enquadrado nessa visão, talvez até dentro de um vale, não sei se de ossos secos,
Não sei se a tua esperança já está perecida, já não existe mais. Não sei se você não tem mais expectativa de futuro, de vida. Não sei se você não tem mais sonhos, não sei. Mas se você entrou aqui hoje, meus queridos, se alguém neste lugar aqui que não tem mais esperança, que não tem mais expectativa, que não consegue mais sonhar, digo para você nesta noite, Deus vai restaurar teus sonhos. Deus vai trazer de novo ao teu coração a expectativa, a esperança de vida. E você verá a glória de Deus se manifestar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Creia tão somente porque Deus pode fazer tudo isso na tua vida. Nada é impossível para aqueles que creem no Senhor. Aleluia, aleluia. Então, filhos amados, aquela visão, ela mostrava o quadro de Israel. Mostrava a Israel como ele estava. Uma nação vendida, uma nação escravizada, uma nação sem esperança nenhuma, uma nação sem nenhum futuro mais. E infelizmente, amado, essa visão se enquadra hoje dentro da própria igreja que nós estamos vivendo. A igreja universal, não é do Reino de Deus, mas a igreja universal de Cristo na terra. Infelizmente, amado, nós vemos isso dentro da igreja. A igreja muitas vezes está enquadrada nesse contexto. E quando o Senhor ministrava no meu coração acerca dessa palavra, amado, a gente medita nela, a gente vai vendo como Deus nos fala, o que Deus nos mostra acerca da igreja. Eu tenho sempre me incomodado nos últimos dias, amado, com a igreja atual que nós vivemos. E nós podemos olhar, amado, e percebemos que não há essa expectativa, essa esperança, esse mover do Espírito Santo hoje no meio da igreja. A igreja tem morrido aos poucos. O Espírito Santo ele não consegue mais agir da maneira que ele agia. Não consegue mais entrar nos corações para transformar vidas. Isso preocupa muito a gente. Quando eu falo de igreja, eu falo de mim, pastor. Falo de você, ovelha. Falo da igreja universal em toda a face da terra. E no livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 em diante, o apóstolo Paulo ele fala acerca da igreja dos últimos dias. Ele fala que nos últimos dias, se eu olhar para não falar errado, 2 Timóteo 3, versículos 1 a seguir. Nos preocupa sim, igreja. E eu penso que você também deve se preocupar bastante com isso. Fica muito atento a essas coisas. Porque são tempos complicados, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Aleluia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores e incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Eu quero destacar aqui, amado, alguns pontos dessa leitura. Quero falar sobre alguns pontos dessa leitura que nós lemos aqui. Primeiro, amante de si mesmo. A igreja atual, ela se tornou igreja amante de si mesmo. Um povo que ama mais a si mesmo do que a Deus. Um povo que não se preocupa tanto com as coisas de Deus. O amor a si mesmo, o egocentrismo,
domina hoje o coração da igreja. E é muito difícil para Deus olhar para a sua igreja, a qual Ele comprou com o seu sangue, o sangue do seu Filho derramado ali na cruz. E perceber, amado, que nosso coração está totalmente voltado, não para Ele, mas para nós mesmos, para aquilo que nos satisfaz. Então, Paulo diz que nos últimos dias, essa igreja surgiria, amante de si mesmo, igreja desobediente. Nós percebemos isso literalmente. Eu estou aqui falando para você, meu irmão, que está aqui, você que se deixa ser exaltado pelo Senhor, você que recebe a palavra de Deus com alegria no seu coração, você que não se inflama porque você está ouvindo verdades. Desobedientes, não queremos obedecer. Aí eu pergunto, que tipo de igreja somos nós, que não obedecemos os nossos líderes, que não cuidamos dos nossos líderes, que não cuidamos da causa do Senhor, que não nos preocupamos com a causa do Senhor. Outro ponto, o orgulho espiritual. Amados, se tem uma coisa que hoje tem matado a igreja de Cristo, é o orgulho dentro dela. Temos nos tornado uma igreja orgulhosa. Nós sabemos tudo, não queremos mais aprender nada. Há um orgulho espiritual que tem dominado o coração da igreja. Por isso nós não queremos obedecer. Nos tornamos amantes de nós mesmos, por causa do orgulho dentro da gente. Um outro ponto, mais amantes, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Hoje aqui, igreja, era para estar tudo cheio. Quantos dos irmãos daqui da igreja deveriam estar aqui hoje e não estão aqui? Quantos de nós, às vezes, amados, deixamos de estar em um culto como esse, adorando a Deus, mas tem qualquer outro lugar? A Bíblia diz que não há um lugar melhor para estarmos do que na casa do Senhor. Aleluia! Se tem um lugar para você estar, mas um lugar desejado para você estar, é na casa de Deus. Hoje é o culto da família. Cadê as famílias? Você entende isso, igreja? É a igreja dos últimos dias, que não ouve, que não obedece, que não se sujeita, que se os líderes apertar, falar com elas severamente, elas não querem ouvir, elas vão embora. Essa é a igreja dos últimos dias. Ouve tanto e não aprende nunca. Se eu tenho um líder, eu tenho que obedecer meu líder. Amém, aleluia. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala acerca disso. E tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Amados, essas coisas que nós falamos e tantas outras más têm nos matado, tem nos tornado aquela igreja da revelação de Ezequiel, tem nos tornado ossos secos, uma igreja que até ocupa os lugares, os assentos no templo, mas que não tem funcionado da forma que Deus quer que ela funcione. Uma igreja que é santa aqui dentro do templo, mas ao sair daqui, às vezes não consegue ser santa, que não responde ao chamado divino na sua vida,
que não atende aos anseios do coração do seu pai. Aquela igreja apóstata que já não consegue mais amar a Deus, porque o seu coração está tão envolvido consigo mesmo, que Deus está agora distante. Isaías diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor conhece nossos corações. Ele sabe do nosso coração. E essa igreja, amados, que o Senhor mostra para Ezequiel, infelizmente é a igreja que nós estamos encontrando, que nós vivemos hoje nos últimos dias, filhos. Eu não quero que essa palavra fique apenas aqui, amado, solta no ar, mas quero sim que você que está aqui hoje, amado, se agarre a essa palavra com todo o empenho. Deixe o Senhor falar com você nesta noite, porque eu tenho certeza, amado, que todos que estamos aqui, até mesmo nos encontramos em algum momento aqui nessa palavra, irmãos. Olhando para nós mesmos, percebemos que nós não estamos fazendo quase nada para Deus, acomodados, confortáveis em nosso próprio lugar, dedicando-se a nós mesmos, a nossa casa, e não se preocupando com as demais coisas. Então vamos pensar nisso. Vamos observar, amado, que aos poucos nós estamos morrendo. A apostasia, ela tem conseguido entrar na igreja. Nós percebemos que em muitos momentos nós percebemos a apostasia reinando já dentro da igreja. Mas isso são sinais dos últimos tempos, queridos. Estamos tão cheios de atividades, tão cheios de preocupações, afadigados, que nós não temos tempo para Deus. Nós não conseguimos olhar para a causa do Senhor. Mas Abacuque também, um dia na sua oração ao Pai, lá no capítulo 3 de Abacuque, versículo 2, ele fala: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Aviva a tua obra. Quando Abacuque ele ora ao Senhor, mas é como se estivesse vendo a igreja caminhando e ela perdendo as suas forças, se contaminando com o mundo, se envolvendo com tantas coisas e perdendo a noção, a visão da salvação. Ele via claramente, amado, que nos últimos dias a igreja do Senhor iria perder a expectativa, a esperança da glória de Deus. Irmãos amados, nós temos que lutar, diga aleluia, diga amém. Temos que porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva o homem à perdição. Mais apertado, estreito é o caminho, é a porta que nos leva para o céu. Aleluia. Temos que porfiar para nós entrarmos pela porta estreita, pelo caminho estreito. Essa vida de comodismo, cada um em suas redomas, não funciona para a igreja do Senhor. Diga aleluia. Não funciona, nos mata, nos mantém aprisionados. Se permita ouvir a palavra do Senhor nesta noite, igreja.
Deixe o Senhor falar com você nesta noite. Abra o seu coração. Às vezes nós ouvimos tanto, mas nós não queremos nos enquadrar na palavra. A letra, ela vai matar, mas o Espírito, ele nos vivifica. Aqui estava Israel, morto, espiritualmente sem vida, mas o Espírito trouxe vida para aquela nação. Aleluia. É interessante que você entenda isso. Não é por força não, viu, igreja? Não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. E se você se permitir, o Senhor muda a tua sorte, muda a tua história. Eu sei que é até natural, no decorrer dos anos, a gente ir perdendo a força, perdendo o ânimo. Quantas outras pessoas a gente ouve dizendo: ah, pastor, isso, aquilo, arrumando tanta desculpa para não servir a Deus, colocando barreira diante de si, irmãos. Pessoas saudáveis, sadias, com toda a força para fazer algo para Deus, mas procurando desculpas. Você que às vezes só vem na igreja domingo à noite: ah, pastor, mas eu trabalho, meu irmão, se Deus tirar do teu fôlego de vida hoje, você vai para onde? E vem a pulso até. Você foi criado para a glória de Deus, amém? Para o louvor da glória de Deus, amém? Deus não quer ver a sua igreja acomodada. Não, igreja. Deus não chama covardes, amém? Mas Deus chama valentes, corajosos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui no versículo 3 de Ezequiel, vamos voltar lá. Ezequiel 37. O Senhor falando ali com o profeta. E disse-me: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ali o Senhor pergunta para Ezequiel. Ezequiel olhando aquela catástrofe toda ali. Ezequiel olhando aquele quadro tão triste. O Senhor pergunta a Ezequiel: meu filho, será que esses ossos podem reviver? Será que ainda há esperança para Israel? Será que é possível essa nação ressurgir do monturo, ressurgir dentre os mortos? E Ezequiel, ele para ali, estava diante do autor da vida e diz: Senhor, tu sabes. Ezequiel nem ousou dizer: Senhor, é possível, o Senhor é poderoso para fazer. Ele diz: Senhor, só o Senhor sabe. E quantas vezes os pastores, os líderes das igrejas estão lutando com a igreja, estão trabalhando pela igreja, estão se esforçando com a igreja, e às vezes está buscando meios, maneira de erguer a igreja, de levantar a igreja, mas não consegue, não encontra. E Deus diz: e aí, meu filho, o que é que você vai fazer? Como é que você vai trabalhar? E aí o profeta, o ungido do Senhor, às vezes não tem nem o que dizer para Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, igreja do Senhor Jesus Cristo: que Jesus Cristo, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Deus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Deus tem poder
para ressurgir dos mortos, para fazer ressurgir dos mortos. Deus é poderoso para mudar qualquer cenário, qualquer quadro, qualquer situação. Deus pode reverter qualquer quadro, meu irmão. Deus pode reverter qualquer quadro. Você que está aqui hoje, talvez passando por uma situação dificílima na sua vida, talvez sem esperança de que é possível mudança, de que é possível vitória. Deus pode reverter qualquer situação na tua vida. Você que entrou neste lugar hoje sem expectativa de vida, sem esperança de vida, Deus te dá vida nesta noite. Você que está aqui hoje frio, desanimado, buscando desculpas para Deus, Deus muda a tua história, Deus muda o quadro da tua vida nesta noite. Quem recebe diz aleluia, diz amém. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Não sejamos uma igreja morna, irmãos, e nem fria também, mas sejamos quentes. Por isso que ou morno ou frio, né? Definitivo. Mas eu digo que você não seja nem frio, nem morno, nem frio. Seja uma igreja avivada pelo poder do sangue de Cristo, pelo Espírito Santo. Aleluia. E ele diz: Senhor, tu sabe. E a Bíblia nos diz, amados, lá no próprio livro de Ezequiel, capítulo 6, versículo 8, que Deus não permitirá que a sua igreja seja extinta ou se apague da face da terra. O zelo do Senhor preservará sempre um remanescente. Diz que Ele mesmo deixará um remanescente. Outra vez diz a palavra também do Senhor que nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça de Deus. E eu quero ouvir a voz dos remanescentes do Senhor que está nesse lugar. Eu quero ouvir você que não perdeu a esperança, que não perdeu a expectativa. Eu quero ouvir você que está aqui neste lugar porque ama o Senhor. Eu quero ouvir você, igreja, que não se dobrou a Baal e que não come da mesa de Jezabel. Eu quero ouvir a igreja de Cristo que está neste lugar e que assume a sua condição de coluna da verdade. Deus sempre vai deixar um remanescente, igreja. E se você é esse remanescente, persevere no Senhor. Os tempos são difíceis. Muitas lutas nós temos enfrentado em todos os lugares que nós fomos. Em nossa casa, na própria igreja, nas ruas, nos trabalhos, nós temos luta constante, mas Deus é com a sua igreja. Deus levantará a sua igreja. Deus sustentará a sua igreja. Os remanescentes do Senhor permanecerão de pé. Eles são como as virgens prudentes que preserva o óleo, o azeite nas suas lamparinas, não deixando apagar o azeite da sua lamparina, não deixando perder a unção que está sobre ela. Os remanescentes do Senhor, eles perseveram, porque sabem que Cristo virá, voltará para buscar a sua igreja em um tempo inesperado. Se o tempo é inesperado, temos que vigiar, temos que estar de pé, temos que nos preparar para esse tempo, porque é o momento que nem eu nem você sabemos qual é. Virá como um ladrão à noite. Ninguém aqui sabe a hora que pode ser surpreendido por um ladrão e ser roubado, ser furtado. Assim é a volta de Cristo. Você que está desanimado, que está frio, se levante nesta noite. Não permita Satanás matar você, destruir você, roubar a tua coroa. Mas permaneça com a sua coroa acesa, com a sua fé acesa, com a sua chama acesa. Lembre-se de uma coisa,
que tanto as virgens loucas como as prudentes foram surpreendidas. Nenhuma sabia a hora que o noivo viria. Porém, há uma diferença. É que as prudentes, elas preservaram o azeite, guardaram o azeite, cuidaram, se manteram firmes, se mantiveram fiéis, se mantiveram atentas, alertas, não se deram por esquecido, não ignoraram o tempo da volta do Senhor. E há muitos que a esperança da volta de Cristo já pereceu. Pastor, mas eu ouço falar tanto disso desde quando me converti e até hoje ele não veio, mas ele virá, igreja. Quantos estão esperando a volta do noivo, a volta do cordeiro? Quantos esperam ansiosamente pela volta de Jesus Cristo? Eu espero. Não importa quanto tempo vai durar, mas eu espero, porque eu sei que Ele é fiel e a sua palavra não voltará vazia. Passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Assim como a chuva desce para a terra, antes de regar a terra, ela não volta para o céu. Assim também é a sua palavra, não voltará vazia. E eu sei que Ele virá, e eu aguardo, e eu espero. E se há no meu coração essa expectativa, eu preciso, irmãos, vigiar, me purificar, preservar-me como noiva adornada, preparada para a volta do seu noivo. Cadê a noiva de Jesus Cristo? Cadê você? Aleluia! Louvado seja Deus. Temos que estar pronto para isso, igreja. Nós somos os remanescentes do Senhor. Lá fora, não importa onde esteja, não importa a igreja tal ou A ou B, não importa, o que importa é você. Não importa o irmão tal, o que importa é você. O que importa é você. Seja fiel ao Senhor. Se mantenha firme no Senhor Jesus. Sua salvação vale muito mais do que qualquer coisa. Não venda a sua salvação por qualquer coisa. Não venda por nada. Melhor dizendo, não se venda. Persevere, igreja. Persevere, igreja. Persevere. Deixe a chama do Espírito Santo acender em você. Eu não falo aqui, amado, de pula, de cai, eu falo de um avivamento que sai de dentro do seu coração. Eu falo de um fogo que está aceso dentro de você, que deve estar aceso dentro de você, dentro de nós. Falo de algo que vai incomodar você a se levantar do seu lugar, a dizer: Deus, eis-me aqui, conta comigo, usa-me, o que eu posso fazer, Senhor? A chama que vai te incomodar você sair da sua casa, está aqui nos cultos, quinta-feira, terça-feira, domingo. Assim você vai estar se avivando a cada dia. A chama que vai te levantar para você ir visitar alguém e evangelizar e levar a boa semente da salvação para as pessoas. Tal chama que já se apagou em muitos. Primeiro amor que talvez não exista mais em muitos corações. E por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, diz a palavra do Senhor. Não deixe a chama se apagar dentro de você. Não procure desculpas. Não se esconda atrás de nada, nem de ninguém. Não se esconda. Aleluia. Louvado seja Deus. E o versículo 7. Estamos já indo para o final. Diz aqui, ó, 37 diz assim: então profetizei, como se me deu ordens.
E houve um ruído quando eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço. Os ossos se juntaram, cada um ao seu osso, e assim por diante. Profetizar e liberar a palavra. Aleluia. É decretar algo. Aleluia. Amém. Diz que quando o profeta ele assume ali aquele dever de honrar a Deus, de obedecer a palavra de Deus, e ele libera a palavra sobre aqueles ossos secos. A Bíblia diz que começou a haver um ruído. Imagina você, meu amado, um mergulho de osso seco por todos os cantos, e você começa a vez agora a ouvir um bocado de ruído, aquela zoada, ossos se mexendo. Você quer talvez correr daquele lugar. Parece que aqui é um lugar, né? É uma visagem aqui neste lugar, há algo estranho aqui, você não quer ficar ali. Mas ali estava agora o Espírito Santo de Deus se movendo, trazendo vida, restaurando aqueles ossos, né? E ali realmente diz que houve um rebuliço tremendo naquele lugar. Aleluia. Quando você profetiza, quando você busca a presença de Deus, quando você deseja essa restauração, você quer receber esta vida, Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar para você, Deus vai entrar na tua vida, entrar na tua casa, vai mudar o contexto, vai mudar a tua geografia, vai mudar a tua história, e algo novo vai começar a acontecer na tua vida, igreja. E ali houve algo, aconteceu algo, quando o profeta libera a palavra, clama ao Espírito, e ele veio, e ali começou algo a acontecer. A vida começou a brotar, a vida começou a reinar. Olha, meu amado que está aqui, eu quero dizer para você uma coisa. Hoje Deus vai te levantar, diga aleluia, diga amém. Deus vai te restaurar, diga amém. Deus vai te renovar, diga amém. Quem quer hoje ser renovado, diga Senhor, eu quero. Diga Senhor, eu quero o renovo, eu quero a mudança, eu quero transformação na minha vida, eu quero santidade, eu quero mudança. Quando a gente deseja isso da parte do Senhor, amado, e o buscamos com empenho, Deus muda a nossa sorte. Aquilo que é morte se transforma em vida, e o que é maldição se transforma em bênção. Aleluia. Os desertos se transformam em vales verdejantes. Aleluia. Aquilo que é deserto, né, aonde não há água, se transforma em rios de águas vivas, de águas correntes, que alimenta toda a região. Meu irmão, Deus tem poder para fazer isso na sua vida e em nossas vidas. Amém. E eu quero dizer para você, meu amado, que o Senhor, Ele vai fazer isso em nosso meio. Eu tenho certeza que aqui neste lugar tem homens, tem mulheres, tem jovens que entendem esta palavra. Aqui tem pessoas que recebem esta palavra. Aqui tem pessoas que são humildes suficiente para reconhecer que necessita dessa palavra. Tem pessoa aqui que sei, tem pessoa aqui que sabe que Deus, Ele tem o poder para mudar a sua situação. E se há pessoas aqui que entendem isso, eu tenho certeza que a palavra do Senhor não voltará vazia nesta noite. Eu tenho certeza que você vai se permitir ser trabalhado, ser tratado, ser avivado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que a partir de hoje
você que tem um coração aquebrantado e que ouve a palavra do Senhor, a vez que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E você vai sair daqui hoje, mas você entende que você tem um compromisso com Deus. Você tem um papel a ser desempenhado na casa de Deus, no reino de Deus. Você tem uma palavra que está dentro do seu coração e na sua boca, que deve ser liberada para transformar vidas. E se aqui existe de fato os remanescentes do Senhor, esses remanescentes vão perseverar na oração, vão perseverar na súplica, vão perseverar na comunhão com o Pai, vão perseverar na santidade, até que Cristo volte. Independente de qualquer situação que venha a ocorrer ao seu lado, se o irmão cair, você vai permanecer de pé, porque você é remanescente do Senhor. Ou então você vai lá e vai levantá-lo. É assim que Deus quer te ver. Amém. Deus quer nos ver assim, irmãos, de pé, cabeça erguida, aleluia, dando glória a Deus em qualquer circunstância. É assim que Deus quer nos ver, igreja, adorando ao Senhor em qualquer circunstância. É assim que Deus quer nos ver, alegres. A alegria do Senhor é o quê? O que é que você entende por isso? Que a sua força, que a sua energia, que a sua graça, que o seu potencial alegra o Senhor. Você entende isso, igreja? Que a tua motivação alegra ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Logo, se eu não consigo manter-me nessa visão expectativa, feliz, enérgico, de pé, avançando, trabalhando, prosseguindo, lutando, Deus não se alegra de mim. Eu não consigo fazer Deus feliz. Mas no momento em que eu me levanto, digo: eis-me aqui, Senhor. Sei que não sou nada além de pó e cinza. Eis-me aqui, Senhor. Sei o quanto eu tenho errado, sei dos meus pecados, Senhor. Por isso estou aqui suplicando tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Sei o quanto eu tenho errado, sei o quanto eu falho diante do Senhor. Por isso eu preciso da tua misericórdia, meu Deus. E me levanta, Pai, e me coloca de pé, Senhor. Então isso alegra o coração de Deus. E a unção de Deus vem sobre nós e nos ergue do pó e do monturo. E essa é a expectativa de Deus em mim e em você. Persevere. Se mantenha de pé, igreja. Não deixe que essas coisas mate a tua fé. Não deixe. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quem é vencedor aqui? Você é vencedor. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia.